queridos alunos, boa tarde. E aí, como é que vocês estão? Só de boa? Só na paz? Eu espero que todos estejam bem. Deixa eu me apresentar, que tem alunos aí que faz tempo que não fala comigo, né? Não fala, não está respondendo as mensagens e as lições do Classroom, no Google Classroom. Então deixa eu me apresentar. Sou o professor Alex Luiz, tá? E fui designado para treiná-los na eletiva de educação musical, ou eletivas de música. Lembrando que a proposta dessa eletiva não é obrigatoriamente ensinar as pessoas a tocar violão, bateria, a, a saber sobre contralto, sobre tenor. É óbvio que nós vamos aprender os pontos básicos do musicismo ou da musicalidade. Isso é indiscutível. O que não está em xeque é o sentido de ser uma escola musical, no sentido de treinar, isso é, no sentido de formar literalmente músicos. Isso aí são com músicos profissionais, professores formados literalmente na área. A minha área de formação é filosofia, pedagogia e teologia. Tenho 3 graduações. Então eu busco esse desafio de treiná-los e poder deixá-los mais fortes nessa área. Então o que acontece? Para as nossas aulas não ficar muito maçante, muito técnica, só escrita, eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar os meus alunos, principalmente os dos sextos, né? São alunos pequeninos e que têm um pouco mais de dificuldade. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a música nas suas formas. Quero que vocês escrevam no caderno. Eu vou falando aqui, vocês irão escrevendo aí, tá bom, meus alunos? Anotem aí sobre a música folclórica. Coloquem aí, música folclórica. O que ela é? A música folclórica é conhecida também nos ramos dos grandes conhecedores como canções tradicionais, canções básicas de uma nação, de um estado, de um município, né, de países. Essas são músicas folclóricas. Lembrando que quando nós falamos de música, nós não podemos ter aquela visão antiga, aquela visão retrógrada de antigamente, porque a música na antiguidade ela tem uma diferença abismal da música atual, da música de hoje. Por quê? Porque hoje tem várias maneiras de você fazer música e ouvir música. Uma delas é por meio das tecnologias. O problema é que a música tradicional ela era geralmente passada por meio de oralidade, a tradição oral. Ou seja, os pais ensinavam para os filhos para os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos e assim sucessivamente. E aí muitas delas chegou até nós hoje. Hoje ficou mais fácil, porque hoje nós podemos colocar ritmização no que antigamente não tinha, né? Na verdade, às vezes até tinha um ritmo. O que não tinha, em muitos casos, era rima. Mas isso aí é uma outra questão, nós vamos deixar um pouco para frente, tá bom? Então, possivelmente, essa música, esse termo música folclórica, ele origina-se possivelmente no século XIX. Estou usando uma fonte básica aqui, que são dos alunos de ensino médio para baixo, começando do fundamental, tá bom? O ensino médio pode usar também como fonte didática, mas usando para o fundamental, eu preciso pegar uma fonte pautada em cima deles, do fundamental. Aí vocês anotem aí que sempre existiu música na história, anote aí no caderno, sempre, tá bom? Alguns conheciam as músicas antigas como canções de trabalho, canções de protesto. A própria escritura sagrada, conhecida por Bíblia Sagrada, ela conta a história e narra alguns fatos e alguns musicistas chamados de músicos de romagem,
conhecidos por alguns como salmistas, os salmos, que tratam categoricamente de canções antigas, né? Canções antigas feitas nas escadarias do templo de Jerusalém. Geralmente, Jerusalém é uma cidade muito pequena e os peregrinos, os viajantes judeus de todas as partes do mundo vinham comemorar em Jerusalém e oferecer a Deus os seus sacrifícios, né? Como creem assim os cristãos e os judeus. Mas porque uma transição judaísmo e cristianismo, tá bom? E houve esse tipo de música, o que era comum e que foi escrito com o tempo e foi chamado categoricamente de músicas tradicionais, canções de trabalho, canções de protesto, canções de adoração a algum tipo de divindade, tá bom? Então, sempre houve, durante o período da pré-história, sempre houve a possibilidade de se ouvir boas músicas. Sempre houve. O problema é que essa música não era eternizada. Ela era escrita, mas ela não era eternizada no sentido auditivo como é hoje, por meio da tecnologia, né? Já falei sobre isso. Por exemplo, alguns estudiosos vão chamar a música folclórica, que é o primeiro tópico que você está escrevendo, eles vão chamar de música elusiva, música tradicional, música, canção, segundo alguns, canções comparativas também, tá bom? Vocês podem fazer essas anotações no caderno, coloque data, tá? E nós temos um outro ponto importante para tratar aqui com vocês hoje. Dentro das muitas definições de música, o que nós consideramos como música folclórica e tradicional, entre elas, geralmente são músicas que não têm um autor conhecido. Existe diversos. Eu poderia exemplificar aqui, mas não é o caso. Vou gravar um outro vídeo especificamente para isso. Mas músicas folclóricas, eles têm muitas dúvidas de saber quem escreveu aquela música, quem compôs aquela canção. Tá bom? As músicas folclóricas também geralmente são canções transmitidas pelo poder da oralidade. De pai para filho, já explicamos isso. São canções que não possui domínio. Por exemplo, alguém não pode dizer assim, uma música folclórica, essa música é minha. Entendeu? E como é que se chama uma música de caráter assim? Se chama música de domínio público. Anote isso, tá bom? Outro exemplo, canções que todos em uma comunidade conhecem. O hino nacional mesmo na nossa nação. Nós o conhecemos? Ouvir o do Ipiranga as margens plácidas, ou pelo menos deveria conhecer, né? Muitos não conhecem, mas pelo menos deveriam conhecer. Outras vertentes também dessa música é conhecido como música étnica, ou seja, música pelas quais um grupo cultural especificamente se define. Que é um exemplo básico e claro disso, os africanos. Quando você chega na África, é cultural eles, pelo menos as tribos de antigamente, é cultural eles se definirem daquela forma, por meio da musicalidade, do musicismo, né? E lembrando que eu já tratei isso com vocês em algumas aulas anteriores, lembrando que o musicismo africano ele é acompanhado de corporação. Eles têm uma cultura muito forte na dança. Eles entendem que a dança, e eu falo isso porque eu já conversei com africanos, eles entendem que a dança é a expressão máxima através do canto. Porque outro detalhe que eu quero que vocês anotem aí, lembrando que música não é só canto, tá? Necessariamente. A música também ela pode ser uma ideia de recitação poética sem nenhum instrumento musical, o que não deixa de ser música. Tá ok?
Outro ponto que eu quero que vocês anotem aí, a música abordando um cunho social político. Lembra que eu pedi para vocês para nós fazermos uma categorização, fazermos uma especificação da música contra o racismo. Lembram disso? Então, são músicas que ela tem um cunho, ela tem um ardor, fervor político por trás dela. Tá bom, meus alunos? Então anotem tudo isso que eu falei, essas categorias, anotem no caderno. Lembrando que esse tópico, quando eu falei dos africanos, são chamados de canções de dança. É um tipo também de música popular, que exige a dança em torno da música, ou a música em torno da dança. Os dois complementam-se. Tá bom? E por hoje é só isso. Tá bom, meus alunos queridos? Tenham todos uma ótima tarde e anotem isso aí, escrevam no caderno, pausem o vídeo, vai pausando, passando aos pouquinhos. Eu sei que eu falo um pouco rápido, mas pausem aos poucos e anotem no caderno com data, dia e hora, tá ok? Tenham todos uma ótima tarde, meus queridos alunos dos sextos e das eletivas de músicas. Fiquem com Deus. Tchau.